Bom, os seres humanos criados por narcisistas têm muitos traumas, né? Já começando a juntar por aí. Mas o nascimento da criança, a criança se tornar um ser narcisista, que você quer Exato, dizer? da criança se tornar um ser narcisista. Olha, Como isso implica? as questões sensoriais. O que eu percebo muito quando eu estudo casos reais de pessoas diagnosticadas, porque assim, eu gosto de ler literatura, eu gosto de ver pesquisa, mas para mim a coisa mais enriquecedora é ver os próprios narcisistas, seja como clientes, como pessoas que eu trato, como ou até os vários que eu sigo na internet, é muito enriquecedor ouvir as histórias deles. E uma das coisas que eu percebo muito é que muitos deles relatam que eles eram hipersensíveis, eles usam essa palavra. Então, eles se comparavam com outras crianças e eles viam que as coisas afetavam eles mais profundamente, que eles choravam com mais frequência no início e que isso era um incômodo para os adultos, né? Então, eles começaram a sentir um asco de ter necessidades, de ter emoções e de ter essa tal dessa hipersensibilidade. E aí, com o tempo, eles foram criando uma solução que então eu não sinto, né? Então, muito interessantemente, muitos dos casos dos narcisistas diagnosticados, eles não relatam que eles nunca sentiam ou que eles não tinham respostas. Muito pelo contrário, se machucava muito. Se sentia profundamente. Era extremo. Era o extremo para a resposta que os adultos tinham com relação a eles. Então, eles começaram a se sentir muito desprezíveis por ter necessidades. E o narcisismo é uma forma de falar, eu tenho isso. Se diga, cara, a gente Com emoções? isso é pra gente fraca, pra gente desprezível, né? Então, me remeteu a essa ligação. Porque muitas pessoas falam, porque o narcisista nasce não sentindo nada. Não. Não é porque existe uma predisposição genética para questões de personalidade que aquilo é expressado, não é assim que funciona. É só uma lista minúscula de condições que, se você tiver predisposição genética, você vai desenvolver. O resto é ativado ou desativado por uma série de experiências, claro, pela experiência dos pais também, né? Então, tem muito uma ligação com o fato de que eu sinto, o fato de que eu tenho respostas é desprezível, isso me torna alguém sem nenhum tipo de valor, então agora eu vou ser outra pessoa. Como que o bebê foi encontrado? Porque ele chorou, até que alguém ouviu, foi lá e resgatou. Então, esse bebê, ele estava na trilha vermelha, que é gritando. Só que quando esse bebê grita e ninguém vem, o que o cérebro desse bebê faz? Ele desliga para 3 coisas. Primeiro, para anestesiar, para não sentir dor. Segundo, para economizar energia, porque pode ser que daqui a 1 hora esse bebê volte a gritar e alguém ouça. E terceiro, o cérebro, ao contrário da trilha vermelha, que o sangue foi para braços e pernas para você lutar ou correr, na trilha azul, que ela chama, que é essa do shutdown, né? Na trilha azul, o seu corpo concentra a energia, o seu sangue, né? O seu fluxo sanguíneo nos órgãos vitais. Porque se esse predador arranca seu braço, arranca sua perna, você tem que sobreviver. Essa trilha azul, ela tem como objetivo, então, você se anestesiar, né? E você não sentir e economizar sua energia. Só que a gente está falando aqui de casos extremos. Então, esse bebê chorando para ser salvo e esse bebê desligando para economizar energia. Só que no meu método, no meu dia a dia, quando eu falo sobre educação de filhos, eu falo dessas trilhas no sentido do nosso comportamento no dia a dia. Porque o seu corpo, ele vai catalogar uma forma de ser, né, baseado nas experiências, e o seu cérebro, né, se você, por exemplo, você cresceu numa família que você apanhava muito, que você era ameaçado o tempo inteiro, que você era criticado, rejeitado, né, porque não são só perigos físicos, são perigos emocionais e sociais também. Então, por exemplo, você chegar na casa da sua avó e toda vez a sua avó te olhar com cara de chegou a neta que eu mais desprezo, né? E isso é uma ameaça para o seu cérebro. Então, você entra na trilha vermelha, mesmo que ninguém esteja ameaçando de te bater, né? Você chega na sala de aula, tem gente falando mal de você e você sabe. Então, a trilha vermelha também é acionada nessas horas. Você fica na defensiva já também, ríspida muitas vezes. Ou né? desliga. Ou desliga. Né? E aí, só que o cérebro é como se isso fosse um músculo. Quanto mais você treina entrar na trilha vermelha, melhor você fica de trilha vermelha. Então, quando no começo você entrar na trilha vermelha, precisaria de literalmente alguém vir gritando. Quando você já está há muito tempo nisso, só de alguém abrir a porta eu já tomo um susto. Precisa de gatilhos muito menores para acionar a trilha vermelha mais fortemente e te manter lá por mais tempo. Então, por que a gente fala que uma educação
que quem bate, né, quem ameaça, quem castiga, está educando uma criança na trilha vermelha. Você está ensinando o cérebro dessa criança a se tornar um cérebro adolescente e, posteriormente, um cérebro adulto que entra na trilha vermelha com muita facilidade. Ou na trilha azul, que é a trilha mais da deprê, que é a pessoa que está sempre poupando energia. Ela está sempre desconectada. Né? E aí isso vira um jeito de ser, né? Isso. Vira isso. o que a pessoa E aí, entende quando como você estava personalidade. falando dessa coisa da pessoa não sentir, é a trilha azul. Eu aprendi que sentir, né? Por mais que eu entrasse na trilha vermelha, gritasse, eu quero sentir, eu tenho que chorar, eu tô sentindo dor, todo mundo me ignorava, eu aprendi a dissociar totalmente dessas emoções aí, olha que e não interessante. sentir elas mais, me anestesiar delas, não sofrer por elas mais. Aí Isso- é um transtorno narcisista. E isso encaixa perfeitamente no que é narcisismo, porque, tipo, as pessoas acham, narcisista não sente depressão, isso é tudo manipulação. Não é que pessoas narcisistas também não usem os seus estados, né, enfim, alguma doença, alguma questão, de forma a receber dos outros que eles querem. Sim, usam. Só que quanto mais essa pessoa tem contato com a vulnerabilidade dela, porque assim, quando a gente fala sobre narcisismo, a gente tem que entender que todo narcisista tem grandiosidade e vulnerabilidade. Alguns ficam mais na grandiosidade, outros ficam mais na vulnerabilidade, mas para ser considerado narcisismo patológico tem que ter vulnerabilidade. O que isso significa é que a pessoa, no fundo, se sente péssima e sem valor, né? Claro Um que abismo, assim. Isso. Então, quando você vê uma pessoa que está sempre grandioso, sempre grandioso, está sempre se achando o máximo, até em particular, tá sempre na grandiosidade. Até ele para ele mesmo, né? Na Isso, frente do espelho. Isso é mais um subproduto da psicopatia. Porque para ser narcisismo tem que ser compensatório. A pessoa tem que estar vindo de um lugar de eu não valho nada, cara. Eu sou tão diferente, inferior. Eu sou diferente? Ok, isso funciona, eu sou superior, isso aí, eu sou superior. Não inferior, eu sou superior. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem uma ligação direta entre vulnerabilidade narcísica e depressão. O narcisista sente ideação suicida, eles cometem suicídio quando eles não conseguem sair desse lugar. Porque daí eles não têm nenhuma defesa. A grandiosidade, falar que, não, eu sou superior a você, por isso que eu me sinto tão diferente, é a defesa deles, para eles não sentirem isso. E quando eles sentem isso, eles não têm nenhuma defesa. É porque eles se cometem. você nunca sente, se você tá na trilha azul e você tá dissociado do sentir, quando você finalmente sente, é insuportável, né? É insuportável. Você não sabe é risco lidar. de vida. É um risco de vida. Por isso que a gente não entende, tipo, nossa, mas como que uma pessoa pode agir dessa forma, cara? Porque psicologicamente e fisiologicamente falando, para ela vai morrer.